Bem-vindo ao espaço aberto, lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto. Nosso futuro brilha tanto. Bem-vindo ao Espaço Aberto, o podcast que é o seu destino para tudo o que diz a respeito à construção, arquitetura, designer e projetos inovadores. E hoje vamos falar sobre o mercado de luxo e os móveis planejados. E eu dou as boas-vindas para os nossos convidados, Samantha Paz, representante da loja da Mobile. Tudo bom, Samantha? Tudo certo, é um prazer estar aqui. E o Matheus Vieira Rodrigues, arquiteto e urbanista, que tem um escritório aqui em Itajaí. Isso. Também estou muito feliz com o convite e super animado pelo nosso bate-papo. Eu achei esse assunto muito interessante, né? Móveis planejados e o mercado de luxo. O que a gente pode falar referente a isso? O que tem a ver, não tem a ver? Os materiais, tem alguma diferença para móveis planejados, vamos dizer assim, conceitual, normal para o de luxo? Eu vou passar essa bola aí pro Matheus, para ele iniciar com a questão realmente do projeto de luxo e o que é um projeto de luxo, né? Para depois a gente passar para a parte mais técnica de materiais e de planejados. Bom, hoje em dia o luxo ele tem um significado diferente de quando a gente via luxo no passado. Antigamente estava associado a essa opulência, a realeza, a castelos, palácios, né? Esse glamour exorbitante. A nobreza. Exatamente. Então, e aquilo era luxuoso, que poucos tinham acesso. Hoje em dia o luxo ele tá muito voltado também à relação assim do que eleva a necessidade e cria uma experiência. Então, hoje eu posso considerar luxo, de repente, sair do escritório e tomar um banho na praia, porque isso para mim dá essa sensação do luxo. Ou, de repente, eu preparo uma mesa para os meus convidados, né? Recebo as pessoas na minha casa. Isso pode também ser um sinônimo de luxo. Então, eu acho que aliado a isso, na movelaria também, a gente tem essa questão. Não necessariamente só materiais muito caros podem trazer essa sensação de luxo, mas o pensamento do espaço, a composição, a qualidade desse material, o processo, tudo isso vai envolver e vai também criar essa interpretação, né, do luxo. Que tem muito a ver com o estilo de vida, né? Exatamente. Com o que é... a gente fala muito de personalização para esse público, né? Para o luxo, mas a personalização em si está muito aliada ao estilo de vida, à rotina, de como tudo vai ser usado, né? O luxo não está mais ligado ao custo, ao dinheiro, aos valores, né? Exatamente. Vai muito, muito além disso. E eu acho que um dos principais fatores também é um projeto exclusivo, personalizado. Apesar de a gente falar muito dessa palavra, mas eu acredito que é o que esse público busca, né? Algo bem personalizado. Tu como arquiteto que atende esse público, o que tu pode dizer sobre esses clientes, né? Qual que é o fator primordial para atender esses clientes e, quem sabe, uma demanda ali única e específica? Bom, eu acho assim que para atender esse público, a gente precisa entender como eles pensam no dia a dia, assim, né? Porque às vezes a gente acaba trazendo as nossas necessidades, que são necessidades diferentes das que eles têm. Então, quando uma pessoa procura o escritório para pensar num projeto, ela tem as suas demandas. Ela quer que resolva características de ergonomia, mas ela quer algo que seja funcional, que esteja aliado à tecnologia. Cada cliente vai trazer pra gente as suas necessidades. Às vezes, para um cliente, ele quer que a sala dele se transforme numa sala de cinema, assim,
isso para ele vai ser o ponto auge do projeto. Já outros clientes vão dizer assim, Matheus, olha, o nosso quarto do casal é realmente o nosso recanto, então aqui é o cuidado especial. Então essa é a principal questão, assim, eles vão trazer essas necessidades que às vezes para eles não conseguem visualizar, e a gente, dentro desse mercado, vai conseguir trabalhar materialidade, vai conseguir trabalhar a experiência, a expectativa dele nesse projeto em si. É agilidade, né? É. Eu vejo que esse é um público que ele pede muita agilidade e rapidez, desde do projeto à execução. Na Dalmobile, Samantha, como é que funciona essa questão de prazos, atendimento, já que é um público que requer essa demanda, né? Com a Dalmobile, então, aqui em Itajaí, nós temos um estúdio que representamos a Dalmobile, né? A Dalmobile, ela é uma indústria moveleira, situada no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, né? Que é um polo moveleiro, onde tem várias outras marcas excelentes também e de renome, né? De tradição. Então, a Dalmobile aí já são 47 anos no mercado. Ela tem uma história incrível para contar e está super ligada à tecnologia, né? O Parque Fabril dela é um dos mais tecnológicos da América Latina. Então, assim, a fábrica nos dá, a indústria, né, nos dá esse respaldo dessa entrega com tecnologia, desse corte bem feito, da usinagem bem feita, colagem bem feita, tudo com materiais de ponta, né? E aí a gente fica tranquilo com essa questão toda, porque ela está sempre trabalhando para otimizar esses processos. Então, podemos ficar tranquilo com uma entrega pontual. Então, a partir do momento em que nós implantamos o pedido na fábrica, de 15 a 20 dias nós temos essa entrega. Então, normalmente nós prometemos uma entrega além desse prazo para realmente superar a expectativa do cliente, né, de forma positiva e não com que ele espere, mas normalmente é de 15 a 20 dias. Não, prazo muito bom. É excelente. E eu acho que acontece até com a gente nos projetos também, a gente sempre dá um prazo mais estendido para poder lidar com possíveis eventualidades. E a gente tem esse prazo, né? A gente tem o transporte também no meio desse processo aí. Onde tem pessoas, tem probabilidade de acontecer alguma coisa, tudo, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar ali com uma margenzinha de segurança, né? Para poder ou entregar no mínimo dentro do prazo que a gente acordou, ou talvez, né, superar realmente aquela expectativa da entrega. Um diferencial que eu sempre falo, né, entre marcenaria e planejado, é toda essa tecnologia que está embutida, né? O maquinário de primeira, a usinagem, né, como tu mesmo falou, e também sempre está à frente dos lançamentos e as novas tendências do mercado. E o mercado de luxo tem muito isso, né? Tá sempre buscando o que tem de mais novo no mercado. É uma tendência do próprio mercado, né? Você tem... aonde que você busca as tuas referências? Né? Tu tá sempre buscando uma referência além da tua realidade. Para que você sempre busque a melhora, né? Eu acho assim, aproveitando o gancho que você tinha falado sobre a tecnologia, eu acho que hoje também o nosso cliente desse mercado de luxo, ele está muito preocupado com o processo também. Então, como você estava falando ali do tamanho da empresa, do porte, né, do Parque Fabril, da quantidade de anos dentro desse mercado, hoje o nosso cliente ele quer saber isso também, né? Então, é super bacana, porque é uma das coisas que diferencia da compra simples para a compra dentro do luxo. Ele vai querer entender o processo, entender por que ele está pagando aquilo, da onde que veio essa questão. Então, isso eu acho que é super bacana também da Dalmobile. É o respaldo que a gente tem da indústria, né? Então, não é uma indústria recente, é uma indústria que já vem de anos e que está sempre antenada, né? Eles estão sempre em feiras, estão sempre buscando. E isso é uma tranquilidade para o próprio lojista, né? Porque a gente
enxerga as novidades, né? A gente está ali atento às tendências, mas a indústria já está nos entregando isso. Então, fica melhor e a gente sente essa garantia e essa confiança para poder fazer essa entrega para o cliente final, né? E sem contar também que é uma venda casada, né? Se o arquiteto também está dentro das tendências, das novidades, na elaboração. Muito mais do fácil de projeto. atender a expectativa do próprio arquiteto, né? Porque se o arquiteto chega lá e eu tô fora, não sei o que está acontecendo, ou até mesmo a minha indústria, ela não Tem um atende, material, não existe, não né? conhece. Como é que eu vou atender esse arquiteto, né? E dentro dos materiais, a gente vê que, principalmente no interiores, design de interiores, a gente está cada vez mais misturando os materiais, os revestimentos, os acabamentos. Dentro desse mercado, tem algo específico, assim, que tu diz que é bem direcionado para eles? Assim, eu acho que todo o mercado ele visa essa tendência dentro do luxo. E aí, a partir do que se cria dentro do luxo, a gente vai fazendo adaptações nos mercados secundários, assim, né? Então, hoje, a gente tem essa questão... Falar de uma tendência enquanto a gente está vivendo ela é muito difícil. A gente não consegue olhar esse período histórico ainda. Mas algumas macro tendências que a gente vem observando nos dão alguns indícios, assim. Por exemplo, cada vez mais hoje a gente tem a inserção da cultura oriental dentro das nossas casas, sendo dentro de um material, como, por exemplo, a utilização da arte oriental, ou até mesmo de métodos, a questão que a gente teve ali, né, na pandemia do tirar o calçado, tudo isso. E aí isso tudo vai trazendo esses materiais. Então, hoje a gente tem a busca desse material cada vez mais natural. E isso é uma coisa que a gente aplica muito, porque antigamente a gente fazia a extração de uma pedra, de rocha, e deixava ela inteiramente polida. Hoje em dia, a gente busca a extração da rocha, e se ela vir natural mesmo, é o que a gente mais bruta prefere. possível. Exatamente. Porque a gente quer esse material na essência. Então, hoje a gente busca muito isso, assim, seja no material ou, por exemplo, na laminação dos MDFs. Isso tudo impacta no resultado. Vai muito além, né? Hoje só do MDF para você compor um ambiente mais elitizado, né? Então, a própria Dalmobile mesmo, ela tem uma linha bem completa, né? Que não fica só no MDF. A questão da laca, do alumínio, dos vidros, né? E todas as cores, assim. Então, tu não consegue hoje montar algo realmente exclusivo só com MDF. Tu tem que ter tu tem que incorporar outros materiais, né? Eu sempre falo também que, assim como no design e na arquitetura na vida, tudo é uma gangorra. Ou tá muito para um lado ou muito para o outro, né? Dificilmente está equilibrada. E a mesma coisa eu vejo que é nos acabamentos e revestimentos. Antigamente, eu não sei dizer que época, era a madeira natural, a pedra natural, né? As rochas naturais. Depois veio todo o porcelanato, e o porcelanato acetinado, quanto mais brilho, melhor. O vinílico, né? E quando veio o vinílico, era um vinílico bem plastificado, né? Não tinha toda essa textura que era hoje. E hoje tá voltando, né? Tá voltando. Hoje, tu ter algo exclusivo de luxo, é tu ter um piso de madeira natural. Sim. Né? Tu não ter imitação de MDF de mármore. Tu ter um próprio mármore. Eu acho que, assim, também a tecnologia, ela tá avançando cada vez mais. E com isso a gente vai tendo muitas opções. E aí vai dessa questão de fazer essa mescla. Antigamente, a gente achava um grande formato, uma peça 60-60. Hoje a indústria consegue produzir 3,20, 1,60. Uma peça sem emenda. Então, é algo assim... Quando produzíamos 60, era o auge. Agora, o nosso auge já é uma lastra gigante. Né? Então, essa questão de buscar os materiais antigos, hoje, quando a gente tem um piso de taco, a gente quer restaurar, porque tem toda uma história, tem toda uma essência, faz parte da e que se sustentabilidade. torna único, porque já não se vê.
por aí, né? Exatamente. E aí, ali, essa questão da exclusividade que a gente vai ter, aquele piso não vai ter em nenhum outro apartamento daquele edifício, enfim. Então, cria-se esse particular naquela moradia, assim. E a gente sempre lembra que essas coisas que a gente tá falando que é de antigamente, mas é de agora também, elas são atuais. Sim. E são contemporâneas, modernas. E elas se misturam muito bem com vidro, com acabamentos. Eu vejo que dentro do planejado, antigamente, né? Sou formada há 12 anos. Antigamente era só o MDF. Armário era só MDF. Hoje, quais outros materiais que existem ali nos planejados, que os arquitetos, né, conseguem desenvolver e trabalhar muito mais? Tu citou aí o próprio armário, né? Não sei se estava pensando num roupeiro, mas olha só, o roupeiro hoje, ele é quase uma obra de arte dentro de um quarto. Então, às vezes, ele rouba a cena mesmo, porque tu tem portas de vidro, e ela tem diferentes formas de se montar, né? Hoje não é só uma maneira dela correr, né? Então, mesmo as portas de giro, né? Tem materiais, tem frentes, tem acabamentos. Então, ela pode simplesmente também, o teu roupeiro pode sumir no teu quarto, né? Você entra no quarto e você não consegue enxergar, acha que é uma parede revestida de painel e não tá ali, porque hoje tu não tem aquela necessidade de ter puxadores aparentes, né? Então, tudo isso vai depender do perfil do cliente, do que ele almeja, né? Realmente, nessa hora, o arquiteto tem que ser ninja, né? Porque como é que ele faz para acessar tudo isso que a pessoa está pensando na cabeça dela e às vezes ela não consegue, né, verbalizar, né? Ela não consegue desenhar para o arquiteto, ele que vai ter que fazer essa magia, né, de projetar essa ideia, de transformar realmente essa ideia em algo palpável. Eu acho né? que a gente é meio mago, assim, porque nem sempre, às vezes, o cliente, o que ele tá nos passando é o que ele quer de verdade. Nem sempre ele sabe dizer o que ele quer. E a gente tem que ter essa leitura muito dinâmica. A gente é quase um psicólogo, assim, né? De conseguir interpretar dele do tipo... por exemplo, essa questão. Eu quero que o meu guarda-roupa suma. Mas por qual é o motivo, assim, né? De repente, às vezes, é porque ele acha que guarda-roupa é feio. Né? Ou a gente pode apresentar uma outra forma de solução de closet para ele, ou que ele não tem acesso a esse quarto e guarda-roupa num único ambiente. Então, a gente tem que ir caçando essas intenções, e tudo isso a gente faz muito dentro do briefing, que é a nossa conversa inicial ali com eles, para poder entender exatamente isso. Não só materialidade, mas também espacialidade, funcionalidade, como é que funciona essa rotina dessa pessoa, são um casal e eles acordam em horário diferente, como que uma pessoa vai acender a luz do banheiro sem incomodar quem tá dormindo. Então, é justamente essa engrenagem que vai nos trazer sutil, esse projeto. Né? Às vezes são informações que estão ali. É você fazer a pergunta certa para ter a resposta, aquela que você precisa, Exato. né? É fundamental. E às vezes, assim, até o silêncio da pessoa já é uma resposta para ti. O que eles gostam muito também é personalização. Eu vejo, né? Puxadores personalizado, muitas vezes até com brasão da família, com a sigla do casal. Isso faz parte do luxo? É muito comum? Ou já passou, né? Com essa moda que vai, que vem? Não, eu acho assim que isso é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que vão gostar dessa grafia, né? Dessa personalização. Tem pessoas que já vão preferir que a gente não apareça isso, mas eu acho que isso faz um complemento de personalização dentro do ambiente. Né? A gente ter esse enxoval preparado para aquele casal ou para aquela casa, né? Fazer toda essa composição alia e completa a arquitetura. A arquitetura vai muito além, né? do mobiliário, da seleção de peças. Então, quando a gente faz esse fechamento, a gente tem uma entrega completa. Então, é super possível e super rotineiro que a gente faça isso, ter o puxador do quarto dos filhos, né, com as iniciais, algo assim, sempre acaba criando uma personalização a mais. E eu acho que deixa o ambiente muito aconchegante para o morador. Sim. Né? Cria o pertencimento. Ele personifica mesmo, né? Isso é meu, né? Sai de qualquer lugar pro seu lugar, assim, né? Seu lugar. Isso acontece com as cores também? Existe muita exigência de cores próprias, muitas vezes na laca.
Assim, eu acho que depende muito do perfil do ambiente. Geralmente, quando a gente vai trabalhar, nós aqui no escritório fazemos também muito comercial. Então, nesse caso do comercial, a gente sempre tenta aliar com a identidade visual do cliente. E aí tem muito essa personalização nos tons, né, da laca, nos tons de pintura, que a gente traga no tom do metal, casando com a referência visual da identidade da empresa do cliente, assim. Dependendo da situação, é desafiador. É muito. É desafiador, É muito. né? Porque nem sempre as cores da logomarca, elas, né, vão ficar bem no ambiente ou vão ficar bem expandidas, né? Daí nesse caso a gente sempre faz essa análise junto da neuroarquitetura para entender até que ponto tal percentual de cor é interessante dentro do ambiente, ou até que ponto ele vai irritar os olhos, ou se a ideia é que a pessoa compre. Como que a gente pode estimular isso através das cores? Então, tudo isso a gente vai maneirando dentro do projeto. E tem a ver com a personalidade do cliente também, né? Sim. A personalidade do cliente pede umas cores, né? Pede uma inovação de material, pede uma busca por uma personalização que nós, como profissionais, às vezes nunca foi feita. Eu acho assim, essa questão das cores e do cliente trazer pra gente é bem importante. A gente fez um projeto recentemente aqui na Brava e o cliente me veio com várias referências, assim, industriais nova-iorquinas. E ele é surfista e tal. E aí a gente, numa conversa com ele, foi questionando se realmente era aquela referência que ele queria ou era o industrial, das cores do industrial, da cor desse elemento mais cinza, né? Dessa composição mais dentro de uma tonalidade sóbria. E aí, de fato, a gente vai alinhando as expectativas. Na suíte dele já foi um pedido completamente diferente. Algo justamente para isso, para que a gente descansasse, relaxasse a mente, ao abrir a janela, ver o mar. Então, tem muito isso, assim, né? Do que o cliente vai nos trazer. Tu falou uma coisa que muito boa e que normalmente os arquitetos fazem. É um apartamento todo com a mesma linguagem. E às vezes não é necessário. Exatamente. Às vezes pode ter uma cozinha bem escura e um quarto bem Super claro, claro, super claro, né? Exato. E eu vejo que os próprios clientes têm essa dificuldade de dizer assim, mas não tá combinando, o quarto não tá combinando com a cozinha, Sim. né? Como lidar com isso? Acontece muito isso. Voltando um pouquinho na questão das cores, né? Apesar da gente ter, assim, ó, uma variedade incrível de cores, principalmente na laca, né? Que tu pode escolher. Meu Deus. Nossa, É né? verdade. Ainda assim, as cores, elas são mais dentro de um padrão, né? Eu acho que isso também tem muito a ver do medo de usar. Porque quando a gente diz assim, você faria, sei lá, uma cozinha vermelha, todo mundo aqui pensou num tamanho de cozinha vermelho. Qual a proporção desse vermelho? Né? Então tem muito isso, da habilidade de utilizar as cores. Eu posso ter uma cozinha vermelha, sim, mas ela não precisa ser piso, teto, parede, marcenaria e pedra vermelhas. Né? Eu posso ter um detalhe. Então, às vezes, as pessoas acabam optando pelo neutro com medo de ousar numa cor. Mas eu posso ter um neutro que me oprima, né? Visualmente, assim. Sim. E eu posso ter uma cor que me relaxe. É mais dessa questão desse peso de proporção visual. Mas é muito comum as pessoas abrirem mão da cor, mesmo que seja algo que elas já viram até referência, mas quando vão realmente escolher para si, deixam para os móveis soltos ou para decoração, né? Abrem mão do que é fixo, né? Sim. Porque tem o receio de se tornar cansativo. Mas quando é da tua personalidade, não tem como ficar cansativo. Eu acho que vem muito também do que a pessoa está acostumada a ver, né? E do que a pessoa fica, mas eu tenho medo de enjoar. E às vezes um ambiente todo branco também enjoa. Demais, é hospital. É o hospital, né? É o que as pessoas não pensam, né? E o nosso olho, a nossa, né? A gente acostuma com certas cores, com certa... Então, por isso que às vezes a pessoa que já vem do colorido, ela tá acostumada. E aquilo não incomoda ela. A pessoa que tá vindo branco, às vezes colocar uma cor já incomoda. Mas é mais difícil, né? Você levar adiante um projeto que tenha mais informação de cor. É difícil. Porque quando bate assim pra... vou conversar com o marido, vou mostrar pra minha mãe, vou mostrar pra sogras... recua. Eu acho que isso está bem aliado a essa questão, né,
da composição. Quando uma pessoa ela vem, pelo menos no nosso escritório, 100% dos nossos projetos tem cor. Seja em algum lugar, seja em algum momento, algum item vai trazer cor. Porque, particularmente, eu acho que cor é vida, é energia, e a gente precisa disso, assim, né? Ambientes apáticos, eles tendem a passar batido na nossa mente. Então, a gente cria um ambiente para que ele seja um registro daquele tempo do cliente e tal. E eu sempre falo, quando o cliente diz assim, será que eu não vou enjoar? Quando a gente chega num ambiente gostoso, a gente gosta do ambiente visualmente, a gente não vai se cansar de estar num lugar relaxado, né? Isso aqui tá gostoso, tá confortável. Eu não vou chegar um dia e falar assim, agora não tá mais gostoso, né? Não tá mais legal. Não. Ainda mais quando você sabe que foi feito pra você. Exatamente. Então tem essa questão, é muito mais um medo e um receio, o receio de confiança, assim, o receio do ousar mesmo. Do novo, né? Do novo. Do novo, de mudar, apesar que eu vejo que nesse mercado de luxo, eles são mais ousados, né? Até essa questão de voltar com o dourado veio muito desse mercado, porque era só prata, né? Tudo É verdade. muito... E veio desse mercado, né? De querer, às vezes, até se aparecer, voltar à nobreza. Recapitular os velhos períodos, né? Os velhos períodos, né? E o dourado... E hoje é difícil um cliente que não pede algo dourado, que não acha linda uma luminária dourada, que não queira uma luminária dourada, ou um lavabo, né? Com os metais dourados. Então... Além de aquecer, ele ainda traz o requinte, né? E assim... Ele tem uma memória de luxo, de glamour, de joia mesmo, né? Moda e arquitetura estão sempre ali, um do ladinho do outro, né? E aí, isso é uma tendência que a gente já vê na moda também, de misturar tonalidades de metais. A gente tem uma corrente dourada e uma pulseira prata, inclusive. É bem possível. É bem possível que isso aconteça. E na decoração a gente consegue fazer isso também, né? De forma sutil, a gente traz elementos, ou até mesmo trazer o mesmo elemento do dourado em tonalidades diferentes, em acabamentos diferentes. Então, eventualmente, eu vou ter um puxador em dourado escovado, e a minha luminária vai ser um dourado brilho, mas ao mesmo tempo eu tenho uma mesa lateral que esse dourado ele tá numa outra tonalidade, ou às vezes é um prata. Então, a gente consegue ornar muito bem esses elementos. Mas, claro, precisa ter um olhar de composição. Sabe uma coisa que já fiz e funcionou super bem? É quando tu tem a coloração pessoal da pessoa. A pessoa fez a coloração e quando ela utiliza isso no dia a dia dela, então tu usar essas cores no projeto é mais assertivo, que tu sabe que são cores que já fazem parte. Ela reconhece com mais Ela facilidade. Ela reconhece como dela, como... É muito mais fácil acertar o tom, porque... Sim. Se for ver, vamos supor, todo mundo tem amarelo na cartela, mas cada pessoa é um tom de amarelo, né? Então, eu vou botar o amarelo nessa parede. Então, quando tu tem a cartela da pessoa, tu é mais assertiva no tom de amarelo pra pessoa. Né? Fica muito mais fácil de convencer ela a afinal, aplicar uma cor. Afinal, cor é psicologia, né? A gente tem isso no nosso cérebro, ele trabalha isso. Tem um livro que me acompanha aí desde o primeiro semestre de faculdade, que se chama Psicologia das Cores. E ele conta justamente isso. Ele tem N situações de proporção de cor, de quantidade. Ou, por exemplo, o vermelho com o preto, o vermelho com o branco. Né? O que o amarelo e o verde juntos nos dizem. O que o amarelo e o vermelho juntos vão nos dizer. Então, isso é muito legal, assim, de analisar essa composição. Porque, às vezes, roxo e verde são complementares. E, às vezes, a gente pode ter um ambiente roxo e verde que fique incrível. Mas se você falar assim, vamos pintar a tua casa de roxo e verde? Não, nem pensar. Mas, realmente... Mas, se a gente tiver um detalhe ou uma proporção equilibrada, o nosso olho ele não engana a gente, o nosso cérebro. Se a gente olhar, e mesmo que a gente não goste de roxo e verde, por exemplo, se eu olhar e tiver equilibrado, eu vou estar em paz. Né? E se eu olhar e tiver... Não, já não vai gostar e não adianta, assim. Falando um pouquinho de tecnologia, esse mercado de luxo, eu vejo que é um mercado que ele valoriza muito, né? A questão de tecnologia, ou seja, tecnologia na execução, né? Ou tecnologia no projeto também, automação. O que a gente tem de automação e no mobiliário planejado? Olha, no mobiliário tem ferragens de alta performance, né? Tem a Bloom, é muito tendenciosa, né? Ela lança muitas
muitas ferragens assim que a gente consegue compor um ambiente que tua assistente de voz abre todas as portas e fecha todas as portas, né? Do da tua guarda-roupa. cozinha, do guarda-roupa, né? Do ambiente. Pra aquele marido que sempre deixa a porta do guarda-roupa inteira. Diga pra Alexa fechar tudo, por favor. Aí o marido chega na sala, por acaso você fechou a porta do guarda-roupa? Não sei, Alexa. Então nós temos, tem ferragens já que, né, é uma ferragem que essa sim, é luxo mesmo. Né? Porque já parte de um valor significativo de investimento. Não tem como a gente colocar em todos os projetos, mas a gente sabe o quanto seria útil para muitas pessoas. A questão também de sensor, né? Sensor de presença para o armário iluminar, para a porta abrir. Isso, a própria iluminação dentro de um closet, né? Por exemplo, assim, o Matheus estava falando ali, liga a luz, o outro está dormindo. Então, até isso, até a intensidade você consegue regular com tecnologia hoje. Eu acho muito interessante, principalmente essa questão de... eu vejo que a automação, ela acessibiliza muito, né? Atendi alguns clientes que é de uma estatura mais baixa e os armários altos, eles abriam e não conseguiam fechar. Então, depois que a gente coloca o sensor para abrir e o sensor para fechar... É outra vida, né? É outra vida e muitas vezes a pessoa não vê mais isso como algo... limitante. Um artigo de luxo. Sim. Mas um artigo de necessidade. Sim. Uma ferramenta, né? Daí vai entrar nesse luxo que a gente falou lá no início de ser algo que seja funcional para mim. Né? Que me forneça alguma coisa que seja além da necessidade, né? Digamos, eu só passo a mão e aquilo fecha. Não preciso mais ir lá e fechar. Então, isso já virou um item. E é muito engraçado porque depois que a gente adiciona um item desse, eu não consigo mais tirar. Enquanto a gente não tinha carros automáticos, a gente tinha o câmbio manual. Hoje em dia, o câmbio automático, voltar para o manual é muito difícil. Então, toda tecnologia que vai avançando, a gente não consegue retroagir. A gente se acostuma muito rápido com coisa boa. Tudo que é bom, a gente se acostuma muito rápido. Muito rápido. Não é difícil se acostumar com coisa boa, né? E sobre essa questão da tecnologia aliada aos projetos, cada vez mais a gente busca casas que sirvam aos nossos clientes. Antigamente, a gente tinha... a gente olhava os projetos ou até conversava com algumas pessoas do tipo... Nossa, isso aqui é lindo, mas eu nunca usei. Isso aqui é lindo, mas, meu Deus, dá um trabalho. A pessoa tinha porque era só lindo. Hoje em dia não basta ser lindo, tem que ser lindo, funcional, tem que participar da minha vida de alguma forma. Então, a automação, ela é muito isso. Eu preciso, sei lá... não é que eu preciso, mas se eu tiver como ligar o meu ar-condicionado antes de eu chegar em casa, voltando da praia, vai ser muito legal, né? Então, e é uma funcionalidade muito básica. E é bem como a Lidy disse, chega a ser algo que realmente, né, hoje numa vida corrida, ela não é mais luxo. Já superou a necessidade. Ela não é mais uma questão de luxo. Chega a ser realmente algo necessário. Né? Necessário. Alguns elementos eu vejo que a gente consegue trabalhar bastante no design e atender bastante esse público quando a gente tem um parceiro que faz as nossas loucuras de arquitetos, né? A gente é constantemente xingado, eu vou falar pra câmera, porque a gente inventa moda. Mas é uma moda que, no fim, é uma moda necessária, não é? Necessária, Então... E a inovação vem daí, né? Vem dessas ideias inovadoras e de parceiros que acreditam e compram as ideias. As ideias doidas. As nossas ideias doidas. Quando a gente falava, sei lá, 10 anos atrás, de móveis planejados, as pessoas pensavam em móveis modulados. Mas móveis planejados eu não posso mexer, eu não posso criar, eu não posso mudar. Hoje não existe mais isso. Olha, ainda o móvel... modulado, ele existe, né? Tem muita fábrica, muita indústria que só trabalha ainda com o móvel modulado. Mas nós trabalhamos com milímetro a milímetro, né? Então, a gente pode ocupar todos os cantinhos, assim, pode estudar bem o ambiente, né? Hoje é um desafio, né?
os lofts, né? Os espaços cada vez menores. Cada vez menores. Mas, assim, tudo é possível hoje, né? A gente não tem mais limitação. Nem de material, né? Nem de material. Claro, tem que ter ali o conhecimento para você usar a espessura correta, né? Para você não fazer uma prateleira imensa que não aguente o que a pessoa vai colocar, né? O que ela vai guardar ali, enfim. Mas tudo isso já parte do princípio que quem vai te atender já tem que saber disso, né? Então, mas hoje é muito possível, assim, você ocupa todos os cantinhos, não sobra nada. E consegue fazer o projeto de acordo com a ideia do arquiteto, E né? de acordo com a ideia do arquiteto, porque realmente, às vezes, tem umas ideias incríveis, Olha, inovadoras, Em mirabolantes, defesa, né? em minha defesa, lá no escritório a gente sempre cria com um pezinho na realidade. Então, é nessa via de mão dupla. Eu crio e já ligo. Dá pra fazer assim? Essa prateleira... eu queria uma prateleira assim, assado. Funciona. Existe uma tecnologia que faça isso? Ah, se a gente fizer assim, dá certo. Se botar um pino e tal, fechou. Então, vai seguir pro projeto. E aí, a gente vai se alinhando a isso. Mas isso é muito legal, assim, conseguir criar o que tá na nossa cabeça e saber que é possível de executar. Não, e mais do que isso, saber que tem um cliente que compra a ideia, né? Exatamente. Eu fiz um projeto que o cliente falou assim... Nossa, que legal. Olha como o projeto ficou lindo, a tua ideia. Eu falo, mas a minha ideia, sem ter alguém que compre, não é nada? Eu falei pra ele, se ficou bom, é porque tu comprou a minha ideia. Então, né? É uma mão de uma via de mão dupla. Isso. É uma via de mão dupla. E também, assim, quando a pessoa compra a ideia, fica tudo muito mais fácil. Porque uma ideia que nunca foi executada, ela é passível de erro. E aí, tu tem que estar aberto a isso também, né? Poxa, não deu certo, não, mas a gente vai dar um jeito, né? E aí, quando a pessoa compra a ideia, tudo fica mais fluido, assim. E eu tenho um fornecedor que vai ajudar a gente. Exatamente. Já tô ligando. Não, pra arquiteto é fundamental. É fundamental ter, né? E isso também é muito interessante, assim, quando nós, enquanto lojistas, a gente vai se afinando com o arquiteto, o trabalho flui cada vez melhor, porque a gente já vai entendendo. A gente já começa a prever que loucura é a próxima que vai vir. Então, a gente já prevê que tem... digamos assim, o bastidor da montagem, né? A gente vai ter que ter algo que dê suporte para aquilo que ela pensou, né? Para aquilo que ela imaginou para aquele cliente, né? Então, não é uma coisa assim, às vezes parece tão simples, né? É só um armário, gente. Mas é um armário. Né? E tem outra questão também, que esse mercado ele exige muito da gente, é o pós, né? Sim. O pós-venda, o pós-atendimento. Pessoal, pós-venda é comigo lá na Dalmor, tá? Então, assim, ó, já tô dando a cara a tapa aqui, porque pós-venda é comigo. E como é que funciona lá? Olha, o pós-venda... É impossível ele não existir, né? Então, a gente já coloca isso na pauta, ele tem que existir. Então, justamente, é uma função minha, né? Eu abraço ela e a gente tem que resolver, né? A questão, desde a regulagem das portas e gavetas, depois que você coloca uma pedra em cima... Sim, sempre dá aquela mexidinha. Ela vai mexer, né? O prédio mexe. As casas mexem, o caminhão passando na rua. Isso vai acontecer. Então, nem que seja a mínima, seja só essa regulagem, né? A gente tem que dar priorizar isso para o cliente, porque ninguém merece ficar olhando para uma porta que uma tá ali e outra, né? Sim, e ainda mais dentro desse nosso mercado, que ele não está comprando só o produto, ele está comprando a experiência. E a experiência, ela não termina na venda. Ela nunca termina, na verdade, é um ciclo. Os nossos clientes, eles viram eternos amigos. E aí a gente vai conversando, e aí num dia a gente está fazendo a casa, no outro a gente está no aniversário da filha, daí no outro a gente está comemorando alguma coisa juntos. Então é nisso, né? O pós-venda, ele vem muito atrelado a isso. Não tem como eu dizer pro meu cliente, agora... Se vira. Se né? vira. Não existe isso. Entreguei, tá aí. Exatamente. Não tem. Até porque hoje, né, a gente precisa de provas, né? Para dizer que a gente é bom. E para que melhor prova que um cliente satisfeito, né? Então, em algum momento, você vai precisar de um feedback para ajudar no teu outro negócio, né?
Então, esse cliente, ele tem que ficar satisfeito para que você não venda uma vez só, né? E nós, como estamos querendo criar raiz em Itajaí, então, podem contar com o nosso melhor sempre. Não, e eu acredito que é uma parte fundamental também do pós-venda do arquiteto. Já aconteceu de entregar o projeto. E aí, gostou da marcenaria? Como foi? Olha, eu não gostei muito, porque passou uns 20 dias, eles tiveram que vir aqui arrumar a porta que desnivelou. Eu falei, não, é normal? Mas não foi algo que eu Sim. preparei o cliente para isso, né? Pro cliente, ele não sabia disso. Ele não sabia disso, né? Mas até Então, isso, né? A gente tem que até saber o isso. momento certo de falar isso pro cliente. Porque ele tem que estar... A gente não pode dizer que vai acontecer uma... É o meu? Não, escuta. Tremenda, né? Não tinha percebido. Então, tem que ter o momento certo para falar isso pro cliente, porque senão a gente assusta ele, né? Pô, já tá me dizendo que vai dar problema? Mas não é um problema, é um problema que tá... ele é... Não, vai acontecer. Então, Então, eu só tô dizendo assim, ó, vai acontecer, pode contar comigo. Né? É comigo que tu vai falar, pode contar comigo, né? Eu não vou me ausentar. Não, muitas vezes já agenda. Né? Mas deixa agendado como parte do mas atendimento. então, assim, tem que ter o momento certo também para falar. Como é que tu vai falar pro teu cliente isso na primeira conversa? Sim, sim. Tu já tá criando um Fechando o problema orçamento e já falando que... assim, ó, vai ter pós-venda. Eu vai sempre dar digo problema. pro cliente, obra é um organismo vivo, não adianta. São pessoas, são materiais naturais, a gente vai estar sujeito a alguma coisa. A diferença é que existem pessoas que a gente sabe que vai conseguir contar, que eu vou poder ligar 2 horas da manhã num domingo estourou um cano. E existem aquelas pessoas que vão justamente fazer isso, né? Ah, não é problema meu. Então, é saber contar com as pessoas certas. É saber que no momento do problema, a gente vai estar ali para achar a solução. Então, é isso que a gente faz com ele. Essa postura de solução, né? Às vezes, tu fica ali procurando quem é que errou, se foi o montador, se foi a loja, se foi o projetista, se foi o arquiteto, culpado. Primeiro vamos resolver. Ai, vou lá apontar o culpado. Não. Tem uma postura para resolver, porque tem alguém que tá na expectativa e tá esperando, né? Aí depois você realinha teu processo, né? Depois verifica onde foi esse problema. Identifica e resolve, né? O negócio é ser resolutivo, né? Ter parceiros, ter profissionais juntos com os arquitetos que gostem de resolver os problemas. Sim. Porque trabalhar nessa área, na área da construção, da arquitetura designer, e não gostar de resolver problema... Muda de profissão. E mesmo que a gente esteja falando de projetos, de execução, de lá, um pintor, né? Enfim, todo mundo tem que gostar de gente, né? Porque senão estão na área errada, né? Exatamente. Né? Tem muita execução, mas tem muitas pessoas no meio do caminho. Né? Como o Matheus falou já mais uma vez, é feito de mãos, né? Exato. São várias mãos e são mãos terceirizadas às vezes, né? Mas não importa, terceiro ou não, o compromisso tem que ser o mesmo. Antes do Matheus e a Samanta passar um recado para o pessoal de casa, quero pedir já para vocês curtirem esse vídeo, compartilharem. Podem deixar suas dúvidas aqui embaixo. Matheus, a Samanta e nós aqui do podcast vamos respondendo vocês. Matheus, que recado tu pode dar ou para os teus clientes ou para os fornecedores que estão nessa área, né? E atendendo o mercado de luxo? Eu acho assim que, primeiramente, cada cliente nosso é uma pedrinha dentro desse nosso universo. Eu sou muito grato por cada um de vocês. Todo o propósito da empresa é servir o sonho de vocês. Eu sempre digo isso, né? Eu vi esses tempos, na verdade, de uma cliente que falou: poxa, você trabalha com o melhor, com o sonho das pessoas. E que responsabilidade trabalhar com sonho, né? Então, eu acho que é isso. Cada dia mais a gente procura melhorar para que o sonho de vocês seja sempre o nosso sonho e que a gente sonhe da melhor forma. E os nossos fornecedores, queridos, muito obrigado por contarem, né, com a gente, por estarem presentes juntos sempre. E acho que é essa união de forças que faz a gente construir grandes projetos. E tu, Samanta? Ai, né? Eu adorei estar aqui nesse espaço. Confesso pra vocês que eu tava bem nervosa. Mas isso todos. Mas, assim, ó, uma conversa boa, uma conversa que flui de forma verdadeira, né? A gente acaba expondo aqui um pouquinho mais do nosso íntimo, né?
E a Dalmobile Itajaí, então, tá aí o nosso estúdio na Lauro Miller, né, no centro, em cima da Casa Polônia. Estão todos convidados para ir lá tomar um cafezinho, para conhecer nosso espaço, para ter uma ideia do que somos capazes de fazer por vocês. E a nossa expectativa é que a gente consiga cada vez mais atender, né, esses arquitetos com a mesma excelência e criatividade e imaginação que eles colocam e carinho e amor, né, que eles colocam no projeto de vocês. É isso aí, obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero encontrar vocês mais vezes aqui no Com Espaço certeza. Aberto. Falar de arquitetura é... Ai, eu amo. E tem muitos assuntos, né? Muitos. Com certeza. Por isso, você que está em casa, não deixe de nos acompanhar, porque cada semana um assunto, uma novidade nova. Bem-vindo ao Espaço Aberto, um lugar pra sonhar, onde a vida se renova, tudo pode brilhar. Ideias fluem livres, prontas pra inspirar. Cada projeto é um passo pra se transformar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. De arquitetos a sonhadores, todos em união, compartilhando ideias, pronta evolução. De tijolos e tinta nasce um novo lar, transformando espaços, vem aqui olhar. Espaço Aberto lá pra você. Juntos construímos, vamos renascer. Criatividade em cada canto, nosso futuro brilha tanto. A jornada segue, sempre a inovar. Espaço Aberto, seu sonho a brilhar.